Oi, voltei. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são os 3 vilões que te atrapalham a conciliar trabalho e estudo. Eu identifico que existe um ponto central que não é necessariamente o trabalho ou o estudo em si, mas que permite que essas duas áreas conversem entre si ou não, que é a rotina. E poderia ser muito fácil trazer aqui alguns aplicativos e dicas rápidas de como lidar com as duas áreas, pois de nada funciona aplicativos no celular e rotinas bem estruturadas, agenda, planner e calendários, se você tem dificuldade de olhar para aquilo que está te pedindo de fazer o que está ali. E é o que a gente vai discutir hoje. 3 são os vilões que vão permear a nossa conversa hoje. O primeiro deles são os sugadores de tempo. Independente de qual seja o seu trabalho, do que você estude ou do que você esteja se preparando para começar a estudar, prestar um concurso, ou estudando um tema específico, estudando idiomas, inglês, enfim. Sem identificar na sua rotina o que é que está sugando o seu tempo, você vai gastar o dobro, o triplo de energia para fazer com o tempo que resta. Sugadores de tempo são basicamente atividades que não estão alinhadas com os seus objetivos, com aquilo que você acredita ou para as atividades que você realiza. E dessa forma eles drenam a sua energia física, mas na maioria das vezes mental, e que te impede de fazer exatamente o que precisa ser feito, porque aquela energia que estava reservada para fazer uma atividade já foi gasta. Alguns exemplos de sugadores de tempo: mídias sociais e internet no geral. O celular é quase que uma extensão do corpo humano nos dias de hoje. Quanto tempo você passa utilizando o celular? Você tem essa informação? Eu gostaria que você pegasse papel e caneta para responder as seguintes questões. Estou investindo tempo demais em? Estou investindo tempo de menos em? A resposta dessas duas perguntas provavelmente vai ser o seu sugador de tempo. E como lidar com isso? Porque o primeiro passo é identificar e o segundo, saber o que fazer com essa informação. É importante que você encontre uma maneira de medir ou de identificar dados, de mensurar quanto tempo você está dedicando para aquela atividade em si. Porque dessa forma, você consegue pensar em uma estratégia ou de diminuir, a ideia aqui não é matar o sugador de tempo e ele nunca mais vai aparecer, faz parte do comportamento humano, a gente precisa aprender a lidar. Diante da informação de quanto tempo você tem dedicado para esse sugador de tempo, que você tem a escolha de definir e colocar dentro de um quadradinho quanto tempo você vai dedicar para aquela atividade, e o tempo restante direcionar para onde você tem sentido mais necessidade, ou para o trabalho ou para os estudos. Um exemplo que funcionou para mim foi acompanhar todos os dias e limitar a quantidade de tempo que eu gostaria de estar no celular. Eu estou há uns 3 meses nesse processo e foi muito interessante perceber que os dias que eu estava mais ansiosa era justamente para onde eu corria. É revelador e ao mesmo tempo assustador estar de cara com os números, mas eles trazem boas informações sobre como a gente pode lidar diante desse comportamento que passa a ser mapeado. O segundo ponto é identificar o que é fixo e o que é maleável. Vou dar um exemplo. Eu sei que toda segunda-feira eu tenho uma reunião de 10 a meio-dia, então esse é um evento fixo. Eu sei que eu não posso contar com aquele horário específico porque ele já tem uma atividade relacionada para ele. Ao mesmo tempo, tem outras atividades que eu preciso fazer, como preparação de aula, organização de material, que não dependem exatamente de um horário fixo na minha agenda, mas que são atividades que eu preciso realizar. Então, são atividades recorrentes, mas também mutáveis. O exercício aqui é fazer uma lista de quais atividades você tem que são fixas e colocar em quais horários você realiza essas atividades. E quais as atividades que você tem que são mutáveis. E aqui o grande pulo do gato é que a gente pense de maneira estratégica sobre como a gente pode lidar com as atividades que são mutáveis, porque o que é fixo é fixo. Uma coisa que me ajuda muito a me aproximar e trazer essas atividades mutáveis para o meu dia a dia de uma maneira mais realista é cronometrar quanto tempo eu dedico para fazer essas atividades quando elas acontecem. Quando eu sei, por exemplo, que eu uso 30 minutos, porque eu cronometrei da última vez que eu fui preparar uma aula,
Eu sei que da próxima vez que eu precisar realizar essa atividade, eu vou precisar de 30 minutos do meu tempo. Uma vez que você cronometra quanto tempo você vai precisar, isso fica mais fácil, inclusive, de colocar na sua agenda. E você perde um pouco do senso de preciso fazer várias coisas, mas eu não sei exatamente o que nem quanto tempo isso vai levar, que pode gerar uma ansiedade e estafa mental que não vai nos ajudar a resolver o que precisa ser resolvido. Então, da próxima vez que você precisar fazer uma atividade que é mutável, que é pontual, que é específica, coloque o cronômetro no celular, deixa lá e vai fazer o que precisa fazer. Ao final, registre quanto tempo você gastou para fazer aquela atividade e da próxima vez que você precisar fazê-la, você já vai saber quanto tempo você vai precisar dedicar para aquela função. O terceiro ponto é identificar que trabalho e estudo exigem demandas diferentes. Mesmo que elas atendam ao mesmo chamado de crescer profissionalmente e de construção da sua carreira, eles existem propósitos diferentes de existir. É preciso que você identifique qual é a demanda de cada um na sua realidade. Vou dar um exemplo. O trabalho é a sua fonte de remuneração financeira e o estudo te ajuda a realizar as suas atividades do trabalho. Nesse caso, é preciso ter clareza sobre o resultado que você vai adquirir de cada um dos lados. Então, do trabalho, remuneração financeira, do estudo, suporte para fazer o que você precisa fazer no trabalho. Por que você trabalha e por que você estuda são as perguntas que você precisa responder. Isso traz clareza justamente porque a gente não mistura as coisas. Não é a quantidade de livros que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro numa proporção de 1 para 1, já que o objetivo do trabalho é aumentar a remuneração financeira e o estudo te dá suporte para isso. Mas em um contexto em que você precisa de mais dinheiro, talvez isso vá demandar mais da área do trabalho do que da área do estudo. Isso não significa que uma é mais importante do que a outra. Isso significa que é preciso que esteja alinhado e claro para você quais são os objetivos das coisas que você realiza. Ambas as áreas são super importantes para o nosso desenvolvimento geral, como pessoa e profissional. Por isso a importância da gente identificar não só de como conciliar, mas de como trazer leveza, calma e consciência sobre o que você tem feito, por que você tem feito e como você tem feito. Esse tema é também um dos motivos tratados no workshop do Sonho à Ação, que vai acontecer no dia 18 de agosto, com o objetivo de identificar como a gente pode trazer mais clareza e realidade nesse processo de movimentação da nossa rotina do dia a dia, ao incluir atividades novas e também lidar melhor com aquilo que já está em andamento. Vou deixar aqui embaixo o link para a inscrição. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários ou lá pelo Instagram, por Ana Costa. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!